Oi, minha família de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse vídeo, mas como até nas outras redes sociais, como Facebook, Instagram, às vezes eu recebo. Hoje mesmo recebi uma mensagem perguntando quando é que vai ser o próximo episódio. Então, para você que possa ter alguma dúvida, está chegando aqui agora, esse é o nosso 20º episódio do estudo que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E a gente está exatamente fazendo desde o início, o primeiro episódio, o primeiro capítulo, a partir do primeiro verso, e nós vamos até o último capítulo e o último versículo. Qual é a intenção desse vídeo? É trazer a palavra de Deus, né? Trazer para você algum ensinamento daquilo que eu sei, daquilo que eu até hoje estudei e continuo estudando, querendo te dizer que aquilo que a gente fala aqui é só um resuminho, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que quando eu for ler novamente tudo que eu já li para poder fazer esse vídeo, os estudos que eu fiz, se eu novamente pegar e lê-lo, eu tenho mais para falar. Dos versos que nós vamos ler hoje, que é a respeito lá já do finalzinho do capítulo 5, se a gente fosse começar aqui a conversar, a comentar, a refletir, tudo que só de uma rápida leitura a gente percebe, sem brincadeira, nós ficaríamos por um dia inteiro, uma noite inteira, porque a palavra de Deus ela é infinita, assim como Ele. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é amor, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é fiel, Deus é onipresente, Ele é muito poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, o Criador de todos nós, o Criador de tudo que existe. E é necessário que você tenha essa fé e essa certeza para você poder abrir sua visão espiritual para começar a compreender quem é Deus. E se você já começou a compreender quem é Deus, assim como eu também, é muito necessário que nós tenhamos essa visão de todo o poder que não temos como imaginar de quem é e o que pode fazer e o que já fez, o que faz todo o tempo e todos os dias, que é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos formou antes da criação do mundo. Nós já estávamos planejados e formados no coração de Deus antes da criação do mundo. E isso não é uma coisa que eu acho, porque estudo, porque estudei, porque vou estudar. Não, isso é porque Ele diz. O que eu digo de nada vale se não tiver por trás da minha palavra a certificação de Deus. Então, eu estou te repetindo aquilo que Ele já disse. Ele nos formou antes da criação do mundo. Então, eu entendo, não sei como você entende, que Deus já tinha a gente dentro do coração dele e falou assim, mas tudo bem, onde que eu vou colocar isso que eu já formei, né? Todas essas pessoas, esse povo, onde eu vou colocar? E aí, então, Ele criou absolutamente tudo para nós. Né? Como está lá em Gênesis, desde o capítulo 1, toda a criação do mundo, todas as coisas, os animais, os alimentos, a água, o firmamento, o vento, o sol, né? O luminar para a noite, o luminar para o dia, que é a lua, o sol, as estrelas. E aí depois que Ele arrumou toda a nossa casinha, Ele então tirou de dentro dele o primeiro homem, e depois da costela desse homem Ele tirou a primeira mulher, e Ele então fez com que este homem e esta mulher, ao se encontrarem, produzissem outros da mesma espécie que somos nós. Então nós não viemos exatamente do ventre da nossa mãe, da vontade do nosso pai e da nossa mãe, ou de qualquer outra forma dessa produção humana. Nós viemos a partir da formação, desejo e amor de Deus. O resto é consequência. Aquele que é o nosso pai, aquele que é a nossa mãe, de onde nós nascemos, de onde nós viemos, a família que nós chegamos, é uma consequência já dos planos de Deus antes da criação do mundo. Então nós já existimos dentro do coração desse Deus maravilhoso que é o amor antes de todas as coisas. Antes de tudo, Ele já nos conhecia, Ele já havia planejado toda a nossa vida, Ele já tinha, né, criado os sonhos dEle em cima de cada um de nós, de cada um dos seus filhos. Deus colocou na gente muitos sonhos dEle, muitos sonhos. Assim como nós também, quando temos nossos filhos, colocamos neles vários sonhos, aquilo que nós queremos para ele, por onde ele ande, com quem ele se dê, de que maneira, né, o caráter, a honestidade, a maneira de ser, a voluntariedade, né, aquilo tudo que as expectativas que nós criamos nos nossos filhos, não daquilo que eles serão, não das suas contas bancárias,
aquilo que eles serão a nível profissional, mas sim aquilo que eles serão a nível espiritual, a nível de alma, a nível de pelo próximo, né? Para nós mesmos, né? Que sejam bons filhos, que sejam bons irmãos entre si, que sejam boas pessoas que nós estamos preparando dentro de casa para colocar no mundo. Dessa mesma maneira, Deus também nos projetou dentro dele, cheio de esperanças e de vontades de que fôssemos os melhores filhos de Deus, para o mundo e para a glória dele. Eu sei que muitas vezes ele já sabia disso, até lendo mesmo o livro de Deuteronômio, você vai ver quando ele diz até para Moisés, quando ele avisa Moisés, não vai chegar na terra prometida, mas ele ali já manda um recado, ele já diz ali que ele sabe que esse povo vai entrar na terra prometida, vai gozar do alimento, né, uma terra, como ele disse, farta, né, uma terra de leite e mel, o povo vai fazer aquilo tudo, vai viver essa experiência maravilhosa, mas no final vai trair a Deus, vai esquecê-lo, vai adorar deuses das outras nações, vai adorar e assim ter idolatrias daquelas nações que já estavam poluídas. Deus formou o povo dele, o povo hebreu, para que fosse um povo que servisse de exemplo às outras nações, para provocar o desejo das outras nações e nos outros povos que também se voltassem a Deus e o reconhecessem como o único Deus e o Deus verdadeiro, como ele também nos ensina na palavra dele. Então, é isso que a gente faz aqui, tentando levar esse entendimento, mais conhecimento, mais estudo, e algumas pessoas vêm acompanhando, o canal vem crescendo significativamente, sem nenhum patrocínio, sem nenhum impulsionamento, nada. Eu simplesmente venho aqui, tento dar o meu de melhor, em primeiro lugar, para Deus, antes de dar para você. Isso é uma verdade, porque quando nós damos para Deus, né, quando Ele é o nosso primeiro lugar, tudo aquilo nós oferecemos em primeiro para Ele, eu sei que o resultado é positivo depois entre nós. Eu acho que há 2 ou 3 episódios atrás, eu até botei uma frase que Deus me deu. Ele gritou no meu coração que quando nós cuidamos das pessoas, que é o que mais importa para Deus, Deus cuida daquilo que mais importa para a gente. Então esse vídeo é exatamente para isso, procurando cuidar de você, que está ouvindo, que está buscando acompanhar, que está buscando entendimento, um conhecimento da palavra. E então, já que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se tiver pela primeira vez, assiste os outros episódios, não precisa parar esse agora, porque a gente dá continuidade e dá para entender perfeitamente o episódio de agora, sem ver os demais. Mas eu te convido que você assista desde o primeiro, de onde veio João, onde ele nasceu, como ele se chegou, como tudo vem acontecendo, tá bom? Então, vamos para a palavra, vai ser muito linda. Vamos hoje terminar esse episódio 5, que o Espírito Santo de Deus esteja aí contigo, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Não sei qual é a maneira que você decidiu escutar esse vídeo, se é dirigindo, se é trabalhando, se é cuidando de alguma coisa do seu lar, da sua casa, lavando um quintal, no fone de ouvido, andando de bicicleta, lavando uma louça, ou antes de dormir, deitado na sua cama, assistindo no YouTube, lá na televisão, ou no seu celular. Não tem problema. A única coisa que eu te peço, de verdade, de coração, porque isso ajuda o canal, não é a Patrícia e não é a você, mas é a Deus. Que você faça os 3 Cs. Curte, comenta e compartilha, para que esse canal ele possa se firmar no YouTube. O YouTube, então, direcionar esse vídeo a outras pessoas tomarem conhecimento desse nosso encontro aqui e entrarem também para nossa família. Então vamos para uma vinheta rapidinha, onde eu me apresento para você, deixo o meu e-mail, fica à vontade, uma forma da gente se comunicar, da gente se entender, de repente você agregar mais conhecimento a esse vídeo, tirar alguma dúvida, contar um testemunho. Enfim, o e-mail está aí para que você possa utilizá-lo e a gente então fazer contato, caso seja da sua vontade ou até mesmo da sua necessidade. Então vamos para a vinheta, vai pegando sua Bíblia, abre lá no livro de João, capítulo 5, vamos embora para a palavra, não vamos mais perder tempo, que eu acho que não é perdido, né? Falar de Deus é só ganho e é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse assunto, porque eu sou apaixonada por esse Deus que tantas vezes bateu a minha porta durante a minha vida, mas até que um dia eu resolvi abrir. Porque a palavra diz que Jesus vai e faz toque, toque, toque. Ele bate na porta, mas ele não é sem educação. Ele só entra se você abrir. E um dia eu abri. E ele entrou e olha, foi e é e para sempre será a melhor visita da minha vida. E eu quero também
que você tenha essa excelente visita, eu sei que você já tem. Abre mesmo a porta para Jesus, convida ele para sentar à tua mesa, direcionar a tua vida, ser o teu Waze, o teu GPS, o teu Google Maps, seja o que for, que o Espírito Santo te conduza, que ele te encaminhe, que ele te leve para os melhores caminhos, as melhores rotas e te ensine cada vez mais a ouvir a voz dele. É maravilhoso. Então, ó, não vai embora, continua aí, depois da vinheta eu tô chegando com a Bíblia aberta pra gente ler. Vambora! Então hoje a gente vai ler o capítulo 5, do verso 31 até o verso 47. Caso a sua Bíblia ela tenha subtítulos, né, dentro do capítulo 5, o capítulo 5 ele tem logo no início a cura junto ao tanque de Betesda, depois ele tem um outro subtítulo que é a vida por meio do Filho, e agora a gente está no terceiro e último subtítulo que é o testemunhos acerca de Jesus. Então vamos ler. Se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha a meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João. Esse João que ele se refere não é o João que escreveu este livro de João, mas é João Batista, aquele que veio antes de Jesus e que então ele clamava no deserto, pregava no deserto. Estão lembrados? A gente já estudou sobre isso aqui. Então vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o testemunho de João Batista. A própria obra que o Pai me deu para concluir. E que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? E esta é a palavra de Deus, a palavra da nossa salvação, aquilo que pode irradiar luz e novos caminhos e um novo nascimento para cada um de nós. Quando Jesus coloca para eles, se testemunho acerca de mim, o meu testemunho não é válido, não é que o testemunho de Jesus, ele mesmo falando dele mesmo, não fosse válido. Claro que era. Acontece que lá em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, quando Deus estava escrevendo ainda para aquele povo que ele tirou do Egito, né, que estavam escravos no Egito. Então, quando Deus começa a colocou as leis e está ali cuidando, criando aquele povo, tirando todas aquelas crenças e aquelas coisas erradas que por séculos eles ficaram aprendendo no Egito. Então, Deus lá diz que quando um homem fosse para um tribunal, que tivesse pelo menos 2 testemunhas acerca daquilo que estava sendo julgado, fosse para condenação ou fosse para justificação. Então, quando Jesus está falando com esses judeus, dizendo que mesmo que ele testificasse a respeito dele mesmo, o testemunho dele não seria válido, porque ele precisaria de 2 testemunhas para dizer aquilo que ele estava dizendo. Que ele era Jesus, era o Messias, era o Filho de Deus, era o enviado de Deus, e que ele fazia tudo aquilo que o Pai mandava, ele fazia tudo aquilo que ele via o Pai fazer, mas não acreditavam nele e queriam matá-lo. Já estavam atrás de Jesus quando ele, então, nós estudamos aqui, ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda e disse a ele que se levantasse e carregasse a sua maca. E era um dia de sábado, então os judeus, como a gente já colocou aqui, ao invés de se alegrarem porque um irmão foi curado, queriam saber quem fez aquilo para condenar.
porque num dia de sábado ele jamais poderia estar carregando a sua própria maca. Que, como eu disse aqui também, entenda essa maca como uma esteira, uma coberta, que aquele paralítico ficava ali deitado. Não era nem que ele estivesse carregando uma cama, né, uma maca hospitalar. Não é isso. Mas fosse o que fosse, era dia de sábado, nada se podia fazer. Então eles vão atrás dele e perguntam, mas quem fez isso? Quem mandou? Por que você está carregando sua maca num dia de sábado? Ele diz, o cara que me curou que mandou fazer isso. Então eu levantei e estou aqui carregando, né? Depois dele ser curado, depois de 38 anos paralítico. Então o que Jesus mandou ele fazer, ele fez. E aí então estavam perseguindo Jesus, e a gente viu aqui no final, né, do episódio passado, o último verso, onde ele dizia, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Então Jesus estava aqui, desde o verso 16 do capítulo 5, falando da vida por meio do Filho, falando que nós só temos a vida eterna através do Filho, dizendo para nós, ensinando para nós, que para você acreditar em Deus, você precisa acreditar em Jesus. Ele até disse, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então ele estava ali dizendo que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus, mencionado desde o início da Bíblia. Quando o pecado entra no mundo, a primeira pessoa que ouviu falar de Jesus foi o próprio Satanás. Porque foi Deus dizendo para Satanás o que iria acontecer. Que do ventre de uma mulher viria aquele que iria esmagá-lo. Você pegar a sua Bíblia e estudar a respeito disso. Então a Bíblia inteira, sempre, o tempo inteiro, apontou para Jesus. Vários personagens da Bíblia apontavam para Jesus. Se você for ler no livro de Mateus sobre a genealogia de Jesus, que é o primeiro versículo do primeiro capítulo, diz o seguinte, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não sei se você conhece, acredito que sim, senão também está na sua Bíblia, que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu único filho, Isaque, e filho dele com a Sara. Então Abraão sobe e vai entregar Isaque como sacrifício a Deus, e na hora que ele ia descer o cutelo, o anjo do Senhor disse, não, para, a tua fé já foi provada, por isso Abraão é o pai das nações e o pai da fé. E aí então Deus já havia providenciado um cordeiro para que ele sacrificasse no lugar de Isaque. Então quando aqui diz que Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, a primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro, manso, humilde, disposto a ser sacrificado, e foi derramado o seu próprio sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas a Bíblia aqui também diz que na genealogia de Jesus, ele é filho de Davi, da tribo de Judá, o leão de Judá. E aí está se referindo sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus virá novamente, mas não será na forma de um cordeiro, tão paciente, explicando, dizendo quem ele é, fazendo sinais, obras, milagres e maravilhas. Jesus vai voltar, mas agora ele volta como um leão, rugindo. E aqueles então que quiseram ser salvos e que estão querendo ser salvos e que enquanto Jesus não voltar, quiser ser salvo, será salvo. Quando, acho que foi no carnaval, né, uma grande polêmica, né, todo mundo falando disso, que a Baby Consuelo, ela, no show da Ivete Sangalo, ela disse, Jesus está voltando, né? Não percam tempo, entreguem a sua vida para Jesus, ele está voltando. E realmente ele está. Muita gente ali achando que ela ou exagerou, ou fez no lugar errado, ou se ela segue Jesus não deveria estar ali. Nós devemos estar em todos os lugares, em qualquer lugar. O lugar do cristão é no mundo, eu pelo menos penso assim, mas concordo com quem pensa diferente, não estou aqui para criar nenhuma polêmica. Mas eu aprendi que o lugar do cristão é no mundo. O mundo é que não pode entrar no cristão, mas o cristão tem que entrar no mundo. Tanto que Jesus ele pede que nós precisamos ir até os confins da terra, bater de porta em porta, falar com cada pessoa a respeito dele, dando a cada pessoa a oportunidade de conhecê-lo mesmo que através de nós. Ele não disse para a gente ir para sul e para norte, mas jamais para nordeste e noroeste. Ele jamais disse para que nós escolhêssemos uma rota e que jamais fôssemos para outra. Não, ele disse que era para a gente ir para Samaria, né, para todos os lugares levando a palavra dele.
Então, eu não acho nada demais o que aconteceu. Eu, com certeza, não conseguiria estar num trio elétrico, num carnaval, sendo convidada pela Ivete Sangalo para falar com o povo. Mas a Baby Consuelo podia. Então, seja onde for, fale de Jesus. Seja onde for, leve Jesus com você. E se você não puder falar com as suas palavras, fale com as suas atitudes, a sua maneira de ser, a sua forma de olhar, a sua maneira de compreender. Seja como for, o abraço que você dá, o sorriso que você dá, a compreensão que você doa ao outro, leve Jesus até as pessoas. E nem sempre levar Jesus até alguém é abrir uma Bíblia para ela. Muitas vezes levar Jesus até alguém é você estar procurando copiar Jesus. A maneira dele ser, o que ele falaria, de que forma que ele faria, como um cordeiro. Ele ainda não veio como um leão. Então, a gente encontra pessoas, como está aqui a gente estudando nessas palavras, que elas rugem como um leão em cima das nossas vidas. Encontramos pessoas que julgam e que rugem e que fazem um barulho, um estrondo sobre a vida dos outros, quando nem Jesus ainda veio como um leão. Jesus veio como um cordeiro. Jesus veio passivo, Jesus veio calmo, tranquilo, sereno, humilde. Algumas vezes ele se colocou sim. Diante de algumas pessoas ele se colocou sim. Mas na maioria das vezes você vê Jesus com paciência. Quando Jesus está aqui dizendo, olha, não adianta eu testemunhar a respeito de mim mesmo, porque o meu testemunho não vai ser válido. Você imagina, vamos pensar o seguinte, Jesus era o próprio Deus encarnado aqui na Terra. Você imagina o próprio Deus estar olhando para os judeus e falando assim, eu sou aquele mesmo cara que tirou os teus antepassados lá do Egito. Eu sou aquele mesmo que levantou Abraão para que ele fosse o pai dos hebreus, o pai do meu povo. Eu sou aquela pessoa que vocês leem nas escrituras e eu estou aqui diante de você dizendo para vocês o seguinte, tudo bem. Eu, por mim mesmo, não posso testemunhar a respeito de mim. É necessário, e eu sei, que tenham pelo menos mais 2 testemunhas. E você vê que Jesus não deu mais 2 testemunhas. Jesus deu 4 testemunhas no total. Porque quando Jesus diz aqui, há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido, ele estava se referindo a João Batista. Então, uma testemunha. Quando Jesus diz lá no verso 36, eu tenho um testemunho maior do que o de João, que é a própria obra que o Pai me deu para concluir. Então, a obra que Deus deu ao Filho, Jesus, para concluir, a obra final, né, o final desta obra, melhor dizendo, foi a cruz. Que na cruz, então, Jesus levou os nossos pecados e, então, nos fez justificados. Mas até ele chegar na cruz, ele fez muitas obras e muitos sinais, muitas maravilhas. Então, segundo testemunho. Só que não estava adiantando. No terceiro testemunho, que está no verso 37, ele diz, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Quando ele diz aqui, vocês nunca ouviram a sua voz, nós também podemos entender que a voz de Deus é a própria palavra, é a escritura. E todos os judeus, eles precisavam conhecer e estudar as escrituras, dos mais simples aos mais elevados socialmente dizendo. Então, parece que eles não ouviam nem a própria voz de Deus, porque Deus já estava declarando a respeito de Jesus desde lá do início. E a quarta testemunha que Jesus dá, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, Jesus não deu 1 ou 2 testemunhas, Jesus deu 4 testemunhas. Mas a gente sabe hoje do final da história, ele foi crucificado. Ele deu o dobro, né? Da mesma forma que a gente tem passagem na Bíblia da unção em dobro de Deus, ele deu o dobro de testemunhas. Mas não adiantou nada. Quando nós falamos aqui, fizemos um episódio lá estudando o capítulo 3, falando de Nicodemos, nós vemos aqui, que é o capítulo 3, verso 2, que Nicodemos, ele veio a Jesus à noite e disse, Nicodemos era um grande mestre de toda a escritura, até essa época. Então, era um mestre falando com outro mestre, Nicodemos falando com Jesus. E Nicodemos, tão estudado e tão conhecedor, ele mesmo disse para Jesus, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, alguns judeus, assim como Nicodemos, já reconheciam as maravilhas e os sinais que Jesus estava fazendo. Não era nenhuma novidade.
né? Por mais que eles não quisessem reconhecer, estava muito óbvio. O próprio Nicodemos declarou isso para Jesus. Você não pode fazer o que você faz, passar pelo que você passa, agir da maneira que você age, provocar tudo isso que você provoca, né? Se você não for um enviado de Deus. Nicodemos reconheceu isso. Não foi o único. Mas acontece que muitos não quiseram crer, não quiseram acreditar, como Jesus disse. O que adianta? Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Simplesmente não queriam. Não é que Jesus já não estivesse até esse momento provado e comprovado quem ele era. Porque por mais que ele provasse e comprovasse, simplesmente as pessoas não queriam aceitar. Eu entendo assim até que alguns judeus não aceitaram que Jesus, Filho de Deus, pudesse ser daquele jeito. É como se eles estivessem dizendo para Deus: Deus, olha só, se esse daí for teu filho, se esse daí é o Messias, eu não aceito que o teu filho seja desse jeito. Eu quero que ele seja de outro. Eu quero que ele seja um guerreiro. Eu quero que ele venha aqui, que era a expectativa deles, e termine com esse império romano. Tire a gente das mãos desse império romano. O teu filho é um guerreiro. Teu filho, para ser teu filho, tem que chegar aqui e exterminar com tudo. Acabar com tudo. Dar a nossa terra de volta, tirar esse império romano da soberania sobre as nossas vidas. Era isso que eles queriam. Eles não queriam aceitar Jesus do jeito que Deus queria que Jesus fosse para aquele momento. Eles só queriam aceitar Jesus se Jesus fosse do jeito deles, não do jeito de Deus. Olha que loucura uma coisa dessas. Se Jesus fizesse e agisse conforme eles queriam, estava tudo certo. Já que Jesus agiu do jeito que Deus queria, os judeus é tipo assim: desse jeito eu não quero, então eu não aceito. Tipo assim, Deus, manda outro, porque esse daqui a gente não quer. E é quando então a gente vê que Jesus diz aqui para eles: mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então Jesus, ele tinha que vir pelo próprio nome, mas do jeito que os judeus achavam que ele tinha que ser. Ó, Deus, dessa forma que não me agradou, não. E por mais que estava tudo muito claro, eles não queriam receber a luz. Eles não queriam aceitar daquela forma. Tinha que ser da forma que eles queriam. Senão, não abro a porta para você. E muitos não abriram. Muitos judeus se converteram. Muitos judeus ortodoxos, né, religiosos, se converteram a Cristo. A própria palavra mostra isso. Mas muitos não creram em Jesus. Mesmo sendo crucificado, ressuscitado, não creram em Jesus. Nós ainda vamos chegar lá no capítulo 10, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui. No capítulo 10, no verso 25, Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então, a gente ainda vai ver essa insistência de Jesus. E por que ele insistia? Se ele mesmo disse aqui, que a gente leu nesses versos agora do capítulo 5, dizendo que eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês e sei que vocês não têm o amor de Deus. Brabo ouvir um negócio desse. Se Jesus chega para mim e diz que eu não tenho o amor de Deus, né? Eu não cultivei dentro de mim o amor de Deus, porque Deus é o amor, ama todos nós e Ele não quer que um ímpio sequer vá para a perdição, vá para o inferno. Então, Deus quer salvar a todos e por isso Ele então sacrificou o seu próprio Filho. Mas quem é que está afim de ser salvo? Né? Quem é que está afim de reconhecer toda essa obra de Deus? Quem é que está afim de morrer para os seus próprios desejos e dizer ao Pai: Senhor, eu gostaria muito de hoje fazer isso e isso e isso, contudo, que seja feita a tua vontade? Quem é que está afim disso? Jesus estava afim disso todo dia, o tempo todo. E nós estamos afim disso? Estamos dispostos a de toda a verdade dizer isso para Deus e querer viver isto com Deus? É uma pergunta a se fazer dentro do nosso coração. Eu entreguei a minha vida a Deus. Entregou mesmo? Tem certeza?
já analisou, já se averiguou em todos os seus dias, já deitou sua cabeça no travesseiro no final de cada dia e tentou perceber dentro de você se a todo momento você ouviu a voz do Espírito, você reconhece a palavra, né? Você parou para perceber, isso aqui que eu estou fazendo, acho que Deus não ia aprovar, então eu não vou fazer. Porque temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é se entristecer por dentro do teu coração, o teu íntimo. Ele se entristecer porque você está indo contra uma palavra dele, um ensinamento dele, uma educação dele, uma criação dele. Porque a palavra de Deus ela é para nos educar. A palavra de Deus é para nos construir pessoas melhores, não só para a gente, mas para os outros também. Mas começa em nós. Primeiro a gente se trata, primeiro a gente permite que Deus trate a gente, para depois nós podermos ser também fonte de tratamento na vida de outras pessoas. Um dia eu permiti que Deus me tratasse. Um dia eu permiti que Ele me pegasse no colo, me fizesse um cafunézinho e fosse conversando no meu ouvidinho, tudo aquilo que eu precisava rever na minha vida. Um dia eu me permiti parar para ouvir a Deus. E aí Ele foi dizendo para mim os riscos de algumas coisas, os perigos de algumas outras, o quanto eu me arrisquei, o quanto Ele estava ali para que a coisa ainda não fosse pior ou não ficasse ainda mais difícil. Um dia eu abri o meu coração, os meus ouvidos para Deus. E aí eu fui vendo toda a transformação na minha vida. E a cada dia a minha vida é mais transformada pelo poder da palavra do Senhor. Nem tudo da minha vida é Deus quem faz, mas tudo na minha vida eu faço a partir do Deus que eu botei dentro do meu coração e que eu me propus a conhecer. Então muitas ações minhas são minhas, mas são ações que eu tenho, ou forma de pensar ou de reagir, que eu aprendi com o Pai. Então, não é sempre, Deus, e agora? Toma aí, como é que eu faço? Como é que eu ando? Como é que eu falo? Não, você já sabe muita coisa. Deus já te ensinou. Ele quer que você faça aquilo que é possível a você fazer. Mas aquilo que é impossível, aí a gente invoca, a gente suplica a palavra de Deus. A gente suplica a presença dele. Fala, Paizinho, não sei como resolver isso. Me dá uma luz. Me fala alguma coisa. E ele vai falar com você. Mas nem sempre ele fala de momento. Nem sempre ele fala através da voz do Espírito Santo. Você mandou uma pergunta para Deus, presta atenção. Ela pode vir, a resposta pode vir através de alguém, de uma frase, de um livro, de um filme, de uma andada, de uma caminhada, de um dormir e acordar, e você acordar com aquela solução já dentro da sua cabecinha. Porque quando nós dormirmos, quando a gente pega no nosso soninho, 80% da gente está morto, só 20% está vivo. A nossa alma, ela é retirada e tratada por Deus. E depois eu aprendi isso com um judeu, achei muito lindo e acredito nisso. A nossa alma, ela é tratada por Deus. E aí quando a gente acorda, é quando ela é devolvida e a gente tem o nosso despertar. Então por isso muitas vezes algumas respostas de Deus, alguns avisos de Deus, vem por sonho, ou vem ainda quando a gente já está com os olhos fechados e aquele primeiro pensamento e fala, tá aí, essa é a solução. Porque a nossa alma vai até Deus, Ele trata dela e Ele depois nos devolve para um novo dia. Então a misericórdia de Deus é renovada a cada manhã nas nossas vidas, porque durante a noite Ele cuidou da nossa alma. Ele disse, faz isso aqui não, faz assim, cuidado com isso, não repete mais isso, já te falei que isso aqui não é bacana. Ele dá aquela corrigida no rumo e aí Ele devolve a alma para a gente e a gente acorda de novo, porque Ele ainda tem fé em nós para aquele dia. Por isso Ele nos concede um novo dia. Agora, uma coisa que eu queria muito chamar a sua atenção é o seguinte, se você abrir lá Êxodo capítulo 7, no verso 11 está escrito o seguinte, o faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito e fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão da parte de Deus, engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, quando Jesus diz que uma das testemunhas dele eram as obras, os sinais que ele estava fazendo, nós lemos isso agora, que era uma das formas de que dos 4 testemunhos que Jesus deu, eram as suas próprias obras. Quando nós lemos isso em Êxodo, nós precisamos ter muito cuidado, porque obras, sinais, maravilhas, milagres, coisas que nos impressionam,
elas também podem vir de feitiçaria, de magias ocultas. Deus não escondeu isso de nós. Deus nos ensinou isso lá no iniciozinho, Êxodo. Êxodo já é logo o segundo livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia é Gênesis e o segundo livro da Bíblia é Êxodo. Então, Deus já está nos mostrando desde lá de trás que existem magias ocultas, existem feitiçarias que também podem nos enganar. Como também existem falsos profetas que ele também nos instrui sobre isso. Cuidado com os falsos profetas. Balaão foi um falso profeta. Ele falava a palavra do Senhor para o povo, mas ele fazia aquilo por interesse econômico. Era um falso profeta. Tanto que em Mateus 7, nós vamos ver lá no verso 22 e 23, Jesus dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Balaão falou as palavras do Senhor, mas ele falava por interesse econômico. E então ele era um falso profeta. Jesus está se referindo também a esse tipo de coisa. Então, quando a palavra diz que um dos testemunhos, até maior do que o de João, era a própria obra que o Pai deu para ele concluir, nós precisamos ter essa atenção na nossa vida, porque hoje nós sabemos quem é Jesus, né? Está aí há mais de 2000 anos. Porém, cuidado com obras milagrosas que vocês veem. Cuidado com feitiçarias e magias ocultas, trabalhos, né? Porque trabalhos de feitiçaria, porque eles dão resultado. Deu com o próprio Faraó, Deus mostrou isso pra gente, né? Os magos de Faraó e tal, também fizeram a mesma ação. Porém, a vara de Arão, e Arão era de Deus, a vara de Arão ganhou da vara das feitiçarias e dos males. Então existem sim sinais, existem ações espirituais que não são de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. E como ter esse cuidado? Uma das formas que a gente pode usar para ter essa certeza é: isso que está acontecendo é condizente à palavra de Deus? A gente aprende isso na palavra de Deus? A gente precisa estar sempre buscando se as coisas estão se assemelhando com a palavra de Deus. Se aquilo que Deus diz está de acordo com aquilo. Isso é uma das coisas que precisamos observar. Jesus o tempo inteiro se preocupou para que nós nos salvássemos através dele. Sozinho, nós não temos salvação. A gente aqui reflete sobre a palavra, tenta entender esse cenário, como é que ele aconteceu, essa parte histórica, mas a gente também tem um outro propósito com isso, que é a aplicabilidade da palavra de Deus na nossa vida, naquilo que a gente ou já passou, ou está passando, ou viremos a passar, e já tomemos tudo isso como um ensinamento e um preparo, para que se algo desse tipo acontecer na nossa vida, a gente saiba como agir. Então, nós vemos aqui que, por muitas vezes, você pode fazer obras realmente maravilhosas de coração na vida de alguém. Você pode buscar com que o teu legado, né, a forma com que você viveu, as pessoas que conviveram com você diariamente, como elas são, o que elas receberam de você, que resultado positivo tudo aquilo deu. Né? Você pode ter pessoas que conviveram com você por anos e anos e anos, que você possa indicar como testemunhas da tua maneira de viver. Você pode até sim testemunhar a respeito de você mesmo. Mas entendam, tem pessoas que simplesmente não querem aceitar. Tem pessoas que simplesmente não querem te aceitar. Tem pessoas que querem realmente continuarem acreditando de que você não é aquilo. Tem pessoas que não suportam ver você como você é e elas não serem. Tem pessoas que não suportam verem resultados que você tem positivos na sua vida e que ela não teve resultado positivo de repente naquela área que você teve. Ela teve até em outra, mas ela quer aquilo que você teve. Ou simplesmente pessoas não querem que você tenha. Só elas podem ter, só elas são as boas, só elas são as perfeitas. Ou então, só os pecados dela, ela espera que Deus compreenda, mas quer que você se ferre com os seus.
Tem pessoas que não suportam que sejamos protagonistas da nossa própria história. Tem pessoas que estão no lugar de coadjuvante e não aceitam que pessoas protagonizem as suas próprias histórias, os seus próprios caminhos, a sua própria vida. Sendo com falhas, com erros, sem falhas ou sem erros, mas as pessoas não aceitam isso. Sem falhas e sem erros, nunca, jamais. Todos nós erramos e todos nós falhamos. Então entenda, Jesus, nós sabemos que ele era tudo isso, o enviado do Pai, que suas obras não eram de feitiçaria, de magos, como vimos em Êxodo capítulo 7. Tinha João Batista que veio à frente dele e que por muito tempo eles aceitaram João Batista como um testemunho. Tiveram o testemunho da própria palavra e escritura de Deus, como Moisés mesmo já falava de Jesus e toda a escritura desde o início já apontava para Jesus. Isaías, um profeta altamente messiânico. Porém, não queriam aceitar. Aquilo que eu disse, eu acho que na cabecinha deles era o seguinte: esse cara aí desse jeito que você mandou, Deus, para ser o nosso Messias, a gente não aceita desse jeito. Então recolhe e manda outro do jeito que a gente quer. Tem pessoas que só vão te aceitar se você for do jeito que elas querem que você seja. Tem pessoas que só vão saber te amar se você for do jeito que elas esperam ou um dia esperaram que você fosse. Tem pessoas que te amaram na incógnita ou te amaram por aquilo que construíram de você dentro de uma ilusão. Mas ao te conhecer, escolheram não te amar, não te querer, não te aceitar. Tem pessoas que simplesmente não querem, por razões diversas. Os judeus não estavam satisfeitos. Eles achavam que o Messias, o Salvador, ele viria principalmente para derrotar o Império Romano e libertar os judeus, toda a nação, de toda aquela opressão do Império Romano. Já que ele não veio num cavalo, mas veio num burro, como é que o Filho de Deus vai vir num burro? Porque ele veio como um cordeiro, humilde, manso, querendo ensinar até mesmo os judeus descrentes, que conheciam tão bem a palavra, como ele mesmo disse aqui. Vocês conhecem tão bem, mas e daí? Está vazio. Não adianta você querer conhecer a respeito de Deus simplesmente na junção de letrinhas para formar as palavras e fazer a leitura. Tem muita gente que é cheia de Deus e não sabe nem ler. Tem muita gente que é cheia de Deus e não foi alfabetizada, logo nunca leu uma Bíblia. Então, para ele, Jesus está dizendo o seguinte: parece que vocês só leem, vocês não ouvem a palavra do Pai. Porque se ouvissem a palavra do Pai, saberia que eu sou o Messias, que eu sou o enviado, que eu sou Jesus, que eu sou o Filho do Pai. Que a justiça virá por mim, como ele disse, e a gente já estudou isso aqui no episódio anterior. Então tem pessoas que simplesmente não vão te aceitar. Seja num cavalo branco ou seja num burrinho. Tem gente que simplesmente não quer que você seja aquilo que você é. Tem gente que simplesmente não suporta que você seja o que você é. Tem gente que não suporta não ser na vida dela aquilo que você é na sua. Tem gente que é assim. Tem pessoas que você não vai conseguir convencer, agradar. E olha, eu te digo, se você estiver convivendo ou tiver que, para conviver com alguém, você ter que convencer essa pessoa de alguma coisa a seu respeito, sai fora. Você não tem que convencer ninguém daquilo que você é. Jesus mesmo disse que eu não aceito glória dos homens. Não queira a glória de ninguém para a tua vida. Queira apenas a glória de Deus sobre a tua vida e que tudo da tua vida que você faça também não seja para a tua glória, mas para a glória de Deus, que te permitiu fazer e que te formou antes da criação do mundo, com tanto carinho e com tanto empenho que só te colocou aqui depois que toda a criação estava pronta. Então ele tem um amor tão grande por você que o que você faz é para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Você não tem que convencer ninguém se você é bom, se você não é tão bom, me aceita assim. Olha, não fica suplicando o amor de alguém, porque ninguém vai te amar por súplica, ninguém vai te amar porque você está tentando convencer alguém daquilo que você é. Você nunca vai convencer ninguém do que você é. Muitas vezes as pessoas, elas já fizeram e já tomaram conclusões a respeito de nós. E não seremos nós que vamos convencê-las do contrário. Porque existem muitas barreiras nisso daí. Existem muitos convencimentos. Existe aquilo que aquela pessoa quer acreditar. Jesus está ensinando isso pra gente exatamente nessa passagem de testemunhos acerca de Jesus. Ele mesmo diz, o meu testemunho não é válido. Mesmo eu fazendo tudo que eu faço, sendo tudo que eu sou, não é válido. Então, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, muitas coisas que você faz são maravilhosas, mas não é válido para as outras pessoas. Tem pessoas que simplesmente não vão validar aquilo que você faz.
Tem pessoas que simplesmente vão validar aquilo que você não fez ou as suas falhas, mas não estão afim de validar os seus acertos, o seu empenho, a sua compaixão, o seu socorro, a sua ajuda, a sua prestação. Não querem. É uma escolha individual. Então quem escolhe te olhar assim, né? Jesus foi acusado até de ser um Beuzebu. Então quem escolhe te olhar como um Beuzebu, diz assim, ó, valeu, segue teu caminho porque eu vou seguir o meu. E tá tudo bem. Não se dê o trabalho de ficar tentando convencer alguém. Porque aqui mesmo na palavra de Jesus, ele diz o seguinte, contudo não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Sabe quem vai nos acusar diante do Pai? É tudo aquilo que nós guardamos a nossa esperança. Quem vai nos acusar diante do Pai, aqui quando ele diz que não é em Moisés que vocês guardam as suas esperanças, é exatamente isso que vai te acusar diante do Pai. Não vai ser eu, não. Vão ser suas atitudes. Vão ser a sua forma de ser, de olhar para o outro, o seu não perdão, o seu julgamento. Porque aqueles que praticam o julgamento, como teve uma pessoa que me acompanha no Facebook, ele disse isso. Aquele que julga, ele já se fez maior do que a própria lei. Alguma coisa assim que ele escreveu e é verdade. Aquele que julga, ele já se fez maior do que o próprio Deus. Porque a palavra de Deus diz que só Ele é quem julga. O julgamento final ainda não chegou. Nós ainda estamos num processo que podemos todos os dias aproveitar cada dia para o nosso arrependimento e para a nossa aproximação da palavra de Deus. Mas, no entanto, tem pessoas que acham que podem fazer aquilo que ainda nem Deus começou a fazer. Por enquanto, Deus está nos ajudando, batendo a porta, nos ajudando a caminhar, a melhorarmos-nos. Como ele diz, para que ele nos fez? Para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então Deus está ainda empenhado em fazer com que nós sejamos pessoas melhores, espíritos melhores e não reativos. Que nós possamos, através de um espírito recriado e renascido, nascido de novo, controlar as nossas almas, a nossa mente, as nossas ações, prosperarmos como vida espiritual e, consequentemente, a nossa alma vai trabalhar melhor, o nosso corpo vai ter melhores ações. Enquanto Deus ainda está neste processo com a gente de salvação, tem pessoas que acham que já podem nos condenar. E o que você faz com isso? Valeu, tô indo, fica aí, condena o outro, condena você mesmo, sabe? Não dá frequência nisso não, gente. Não dá não, porque não vale a pena. Não vale a pena. Só gera dor e sofrimento. E depois você vai ter que se sair de um grande buraco. Você já reparou? Jesus mesmo diz aqui, eu não aceito glória de homens. Às vezes a gente fica procurando e buscando glória das pessoas sobre a nossa vida. E isso só nos leva cada vez mais para buracos, cada vez mais fundos, porque a gente não recebe como Jesus não recebeu. E aí depois a gente tem que sair daquilo ali. Gente, estejam com pessoas que te ajudem, que te somam, que te impulsionam, que falam coisas para vocês que às vezes, mesmo que não sejam agradáveis, mas você vê que a pessoa está ali com todo amor e todo carinho, querendo ajudar você a ser melhor, a reagir melhor diante de uma situação X ou Y, Z. Não estejam com pessoas que só têm vozes para você de desgraça, te condenando, te colocando para baixo, te diminuindo, te humilhando, botando o dedo na tua cara, apontando tuas falhas. Uma vez eu ouvi um padre dizer isso. No confessionário, o padre, ele escuta uma série de pecados e de falhas humanas. E o padre disse que elas são muito semelhantes, são muito parecidas, que ele nunca ouviu nada assim de tão novo. Porque as nossas falhas fazem parte dos nossos seres, de quem nós somos. E são justamente essas falhas que nós precisamos ultrapassar, vencer esse obstáculo para que sejamos melhores. A cada dificuldade que nós ficamos melhores, nós criamos autoridade sobre aquele assunto. Então a gente já está com aquilo ali ganho, vamos para a próxima prova. E é assim, gente, é de prova em prova. Não escutem vozes demoníacas para querer te derrubar, dizer que você não pode, que você não consegue, que você é um infeliz, que você fez tudo errado, que eles não façam isso, porque Deus só quer que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente prospere. Então, aquilo que eu acabei de te dizer, pessoas que falam para você coisas que são contrárias àquilo que está escrito na palavra de Deus, não são pessoas de Deus, são pessoas demoníacas, como está lá em Êxodo 7, que o próprio faraó chamou lá os magos e eles fizeram varas se transformarem em serpentes, assim como Deus também fez. Só que
A vara que Deus fez se transformar em serpente devorou todas as outras, porque o poder e a autoridade é do Senhor. Então Deus quer que você seja cada vez melhor. Não deixe que ninguém te diminua, que ninguém diga para você que você é um isso ou um aquilo, ou que você fez isso ou que fez aquilo. Você diz assim, olha, vai lá e fala com o padre, porque ele vai te dizer que tudo isso que você está me acusando não é nada diferente do que ele escuta no confessionário. Aproveita, se ajoelha lá e se confessa também. Para aqueles, né, que são do catolicismo, que acreditam nisso, eu particularmente não sou, mas nada me impede de ouvir padres, de acompanhar padres, de ver canais de YouTube de padres. Eu gosto muito, mas eu não acredito que um padre seja Jesus aqui na terra e que para este padre eu tenho que confessar os meus pecados. O que a palavra de Deus diz é que eu, Patrícia, tenho que confessar os meus pecados ao Senhor, porque Jesus Cristo me religou com Deus. O véu se rasgou e nós não somos mais separados e o Espírito Santo desceu, habita em mim e eu sou o templo sagrado do Senhor. O que a palavra de Deus diz é que os meus pecados eu tenho que confessar a Deus. A palavra de Deus não diz que os meus pecados devem ser confessados a um padre e que o padre aqui na terra substitui a Jesus. Que falando com o padre é como se eu estivesse falando com Jesus. Eu não encontro isso na Bíblia, logo eu não acredito, mas respeito a quem acredita. Então, se você acredita ou se você não acredita, mas conheceu um padre, pergunta para ele. Se o que ele escuta no confessionário é muito diferente. Normalmente, são falhas, pecados, defeitos muito semelhantes. Então, aquele que te acusa, ele tem pecados muito parecidos com os seus. Aquele que te acusa tem falhas muito parecidas com as suas, então não escute esse tipo de voz, porque são voz do demônio mesmo. Porque a voz de Deus diz assim, você se arrependeu? Filho, eu estou aqui para que você seja santo e irrepreensível. E eu quero te ajudar. Inclusive, mandei meu filho. Morreu por você, sangrou por você, para levar de você os teus pecados. Basta que você se arrependa, que você creia no meu filho como você crê em mim. Que você creia no meu filho como o teu Senhor e o teu Salvador. Porque quando eu olho para você crendo no meu filho, sabe o que eu vejo? O meu filho. É isso que Deus faz na nossa vida, então como é que algumas pessoas podem querer fazer algo diferente disso? Nos colocar para baixo. Não permita que ninguém ponha você para baixo ou descrente de si mesmo, porque Deus acredita em você. Por mais que você faça como Jesus fez, nem todos acreditarão em você. Então, não se incomode com isso, porque se Jesus passou por isso, imagina se a gente também não vai passar. Não deixe jamais que as inglórias dos outros diminuam, abatam, apaguem ou ofusquem as glórias de Deus sobre a tua vida. As pessoas podem te encher de inglórias. Entra por aqui, sai por aqui. Porque as inglórias dos outros não podem ser mais fortes na tua vida do que a glória de Deus. As inglórias que os outros declaram sobre a tua vida não podem ser mais fortes do que as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Cristo manda a gente ir longe, mandou até a gente ir para os confins da terra. Então é isso que Deus quer ver, você ir longe, você prosperar, você melhorar cada vez mais. Cristo, Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele está aqui para te abençoar, te fazer ir longe e subir aos céus. Ser arrebatado e sair voando encontrando Jesus. Ele não quer te colocar no inferno, Ele não quer te colocar no buraco, Ele não quer diminuir a tua vida, Ele não quer destruir o teu amor próprio. Não, Ele quer que você seja cada vez melhor. Esse é o Jesus. Qualquer coisa diferente disso, pula fora, porque não está vindo de Deus na tua vida. Seja o que for que você esteja passando, Deus não quer te ver fracassado. Deus não quer te ver destruído, sem esperança. Seja o que for que você está passando, não é definitivo, é provisório. É um processo. Suporte o processo para alcançar o propósito. Isso passa, é um ciclo e é maravilhoso. Deixa Deus agir na tua vida grandiosamente, porque Ele te ama muito. E Ele não te fez para você ser um fracassado, Ele te fez para você ser um vitorioso, uma vitoriosa, um amado, uma amada. Deus não te fez para te destruir, Deus te fez para te salvar. Não deixe que ninguém te destrua, não deixe que ninguém destrua o seu emocional. Eu permiti isso uma vez na minha vida, mas foi assim que eu abri a porta e Jesus entrou na minha vida. E eu aprendi tudo isso com Jesus porque eu sofri na minha carne exatamente o que eu estou te dizendo. Eu deixei que me cobrissem de inglórias, eu deixei que me dissessem, me proferissem palavras horrorosas, palavras que me destruíam, palavras que não me edificavam. E eu queria convencer de que eu não era aquilo. Nunca convenci, sabe por quê? Porque essa pessoa nunca me permitiu ser nela
aquilo que eu sou. Ela só permitiu que eu fosse nela aquilo que ela queria que eu fosse, que ela queria acreditar que eu fosse por que motivos fosse, por covardia, né? Por incômodo, por inveja. Mas foi assim, exatamente, passando por isso que eu estou te dizendo, essa palavra é o meu testemunho. Passando por isso que eu estou te dizendo por anos, foi que Jesus bateu na minha porta. E eu dizia, eu preciso entender o que está acontecendo. E ele disse, se você me deixar entrar, eu vou te explicar. Deixa Jesus entrar na tua vida para ele te explicar tudo o que está acontecendo e como é que você pode melhorar. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Só ele pode fazer isso, mais ninguém. Só Jesus faz isso por você e mais ninguém. Deixa Jesus agir na tua vida. Só ele. É para a glória de Deus. Não queira a glória dos homens. Queira a glória de Deus, receba a glória de Deus e você vai ver como tudo funciona bem. Como quantas pessoas chegarão até você que você vai dizer assim, só pode ser Deus me enviando essa pessoa, né? Esse momento, essa ocasião, essa oportunidade. Abra a porta para Jesus. Acredita e creia nele. Não creia nas palavras de desânimo que possam falar sobre você ou na tua vida, ou na tua casa, ou na tua família. Não permita de maneira alguma que alguém odeie os teus filhos, que alguém desmereça a tua casa, que alguém desmereça o teu agregar, o teu abraçar. Porque aquilo que as pessoas não têm capacidade de fazer, muitas vezes elas não vão aceitar que você tenha. Simplesmente as pessoas vão querer que você seja tão pequenas ou até menores do que elas, porque às vezes nem todo mundo está pronto para as nossas grandezas. E aí escolhem exatamente as nossas falhas para colocarmos-nos num buraco. Mas Deus nos quer nas alturas e a você também. Então essa é a minha palavra de fé e de esperança na tua vida. Eu sempre conto aqui uma experiência minha, um testemunho meu, e que essa seja edificante para você. Se você está passando por isso, se você já passou, eu já passei. E eu só pude vencer porque eu abri a porta para Jesus. E abra a tua porta para Jesus. E ele vai te salvar. Eu tenho certeza, ele veio para salvar e não para enterrar. Ó, um beijo muito carinhoso para você, uma excelente semana, te amo em Cristo Jesus e não esquece que domingo que vem nós iremos para o nosso episódio 21. Olha que coisa boa. Continua acompanhando esse estudo, abençoe sempre pessoas na tua vida e quando alguém te fizer um mal, não pensa naquele mal, procura alguém para você fazer o bem, que você vai ver que depois que você fizer o bem para alguém, você vai olhar assim e falar assim, cadê o mal que estava no meu coração, que estava tão chateada, sumiu. Porque nada melhor do que fazer o bem para alguém quando alguém te fez algum mal. Cura é instantâneo, infalível. Então, uma semana cheia de glórias e cheia de bênçãos. A cada dia dessa semana, misericórdias do Senhor renovada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Não esquece de dar aquela curtida e ajudar o canal. Ó, tchau, até domingo que vem.